Bem, nós vimos que uma forma de aproximar pontos não tabelados era a interpolação. E agora a gente vai ver uma segunda opção, já mencionada numa outra aula, que é o ajuste de curvas. Muito bem. Então, o ajuste de curvas ele é especialmente importante quando a gente tem dados experimentais, tá certo? Porque quando a gente faz um experimento e colhe resultados, esses pontos que a gente tabela, que a gente extrai do experimento, eles estão costumeiramente associados ao ruído dos equipamentos de medição, tá certo? Então, se eu vou usar, por exemplo, um multímetro para medir a tensão ou a amperagem, né? Então, esse multímetro ele vai me dar um valor que não é o valor real, porque ali dentro o próprio multímetro já tem uma resistência. Então, esse equipamento ele produz um certo ruído e esse ruído transmite um erro para a medição. Então, para além dos erros que, por exemplo, seriam cometidos no processo de interpolação, eu também teria erros da medição, certo? Por isso que a gente olha para essa curva da esquerda e a gente vê que a nuvem de pontos, apesar da gente saber que a tendência formada por esse conjunto de pontos é aproximadamente uma reta, não há praticamente pontos situados sobre a reta. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer a medição dessa resistividade, primeiro que é uma medição indireta, isso a gente pode conversar num outro momento, tá certo? Mas ela vem sempre cheia de erros. Então, eu preciso adotar uma outra tática, que é a tática de ajustar uma curva a este conjunto de pontos de tal forma que esta curva ela passe o mais próximo possível desse conjunto de pontos. Então nós vamos ver dois casos aqui. Nessa aula a gente está apresentando o assunto, né? O primeiro caso é um caso discreto, onde eu disponho de uma tabela de pontos, onde esse número de pontos é um número finito, ou seja, eu tenho condições de contar. Eu posso ter 10, 50, 100 pontos tabelados e eu preciso, então, ajustar uma curva a este conjunto de pontos. No caso da distribuição ao lado direito, em que eu tenho uma função fictícia, b igual a f de a, certo? Então eu olho para essa nuvem de pontos e vejo que ela se assemelha, tem algo semelhante a uma parábola, tá? Então esse mapeamento somente dos pontos, ou seja, sem a curva ainda ajustada para que eu possa examinar qual é a curva que melhor atende para aproximar esses pontos, nós chamamos de mapa de dispersão. E o caso é discreto porque, como eu falei, eu tenho um número finito de pontos tabelados, tá? E que eu posso plotar na forma de um mapa de dispersão. Já o caso contínuo, desculpe, ele é particularmente útil quando eu quero aproximar uma função através de outra. Isso pode ocorrer por vários motivos. Eu posso não querer usar a função original porque ela é muito difícil de ser manuseada, né? E eu posso desejar aproximar essa função através de uma outra. Então, observe que neste caso, tudo que eu tenho, como nesse exemplo aí, em que eu desejo aproximar e elevado a x por um polinômio do terceiro grau, tá certo? Então, eu não tenho
pontos discretos a aproximar. Se eu tivesse pontos discretos, eu poderia adaptar uma curva que passasse o mais próximo possível deste conjunto de pontos. Mas não é esse o caso aqui. Eu tenho uma curva que varia continuamente entre x igual a 0 e x igual a 1. Tá certo? Então, neste caso, eu tenho um caso contínuo, né? Então, a gente não está calculando nada, isso aqui é apenas um exemplo. Então, o polinômio do terceiro grau que melhor aproxima e elevado a x neste trecho é este polinômio que está aqui escrito no slide. É de fato um polinômio do terceiro grau e eu posso ver aqui a comparação entre e elevado a x e P3 de x, não há necessidade, isso aqui é apenas uma comparação didática, só para que a gente veja com poucos pontos mesmo, entre 0 e 1, como se comporta essa aproximação. Então eu vejo aqui que para x igual a 0 o erro cometido é menos 0,09%, portanto, um resultado bastante bom. Eu aqui dei sinal aos erros para que a gente possa ver que, às vezes, o erro é positivo, ou seja, a função que está aproximando é superior à função aproximada, e outras é negativo. Se nós tivéssemos feito aqui com 11 pontos de 0 a 1, variando de 0,1 em 0,1, a gente veria que tem muito mais pontos com erro positivo do que negativo. Mas, de qualquer forma, eu posso perceber que os erros cometidos são bastante baixos. Isso significa que existe um polinômio do grau 3 que não somente passa bastante próximo de e elevado a x, como comete erros bastante pequenos para aproximar e elevado a x. Então, a gente viu brevemente nessa videoaula o caso contínuo e o caso discreto, que nós vamos abordar com mais profundidade na próxima.